Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por grandes reviravoltas. Isso porque Seth irá declarar guerra a Pepe, sem imaginar que um dos maiores traidores sempre esteve ao seu lado. Além disso, Neferíades terá um triste fim. Enquanto isso, José terá de consolar a Zenate, porém o rapaz saberá da chegada de seu pai e o reencontro familiar estará cada vez mais próximo de acontecer. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de que cidade e estado você assiste e me diz o que acham do personagem de José. Acham que o rapaz segue fielmente a Bíblia? Além disso, qual foi a importante lição que você aprendeu com a história do escolhido de Deus? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. O penúltimo capítulo da novela Gênesis será repleto de grandes emoções. Isso porque Seth estará decidido a declarar guerra contra Pepe. O homem ficará horrorizado após Merianate ser sequestrada pelo maldoso. Porém, o que ele não pode imaginar é que sua primeira esposa real está metida até o pescoço nesta história. Sem ter ideia, o homem ainda revelará algumas pistas para os telespectadores de que a mulher é uma das principais espiãs de Pepe. O monarca, que já havia dito anteriormente que decidiu manter a nobre no harém em vez de exilá-la com o marido por conta de sua popularidade, também dirá que ela ficou pois o ajudou a se adaptar aos ritos egípcios, já que ele é um estrangeiro, ou isco como se chamava na época. Vendo que seus aliados ainda não compreenderam o que ele quis dizer, o marido de Camete explicará que antes dele tomar o poder, Merianate era a grande paixão de Pepe e com quem ele iria se casar, defendendo que este foi um dos motivos que o fizeram querer casar com ela ao invés de enviá-la para o exílio, deixando claro que foi uma grande provocação ao seu maior rival. Mas Seth já estará de saco cheio das provocações do inimigo. Assim, ele se revoltará e decidirá declarar guerra contra Pepe, decidindo ir diretamente até ele para confrontá-lo cara a cara. Sem entender a situação, Potifar aconselhará a declarar uma guerra de forma oficial e enviar as suas tropas até o Alto Egito como um confronto de estado. Mas o faraó se negará, dizendo que a situação se tornou extremamente pessoal quando o rival eliminou a sua irmã Amaryllis, e que também quando quase eliminou o seu herdeiro e o fez pensar que o seu verdadeiro amor era uma traidora e merecia ser exilada. Decidido a enfrentá-lo e colocar um ponto final na guerra dos dois, ele arriscará a própria pele em uma missão perigosa, deixando Potifar muito preocupado. Enquanto isso, quem estará perto de seu fim será Neferíades. Depois de se unir a Adu-Ra para tentar se aproximar da corte do faraó Pepe, que foi destronado, a ex-esposa de Potifar acabará encontrando Teruel, e assim terá no ex-militar a chance de ser aceita por Pepe. A mulher que só tem sobrevivido até agora, pois se vendeu a Adu-Ra, agora provará do próprio veneno. Neferíades pedirá misericórdia a seu ex-amante. O rapaz, porém, alegará que o arquirrival de Seth jamais a aceitaria na corte. Teruel ainda dirá que não adianta Neferíades clamar, visto que Pepe teme muito a fúria dos deuses. Assim, ele não iria arriscar provocar nenhum deles, tendo uma mulher amaldiçoada entre sua corte. Ao ouvir isso, Neferíades entrará em grande desespero e indagará o homem sobre o que fará de sua vida e o que irá fazer agora.
Em seguida, perguntará também para onde irá. A Pepe não aceitará Neferíades, visto que, de acordo com a mitologia egípcia, uma pessoa que perdesse alguma parte do corpo se tornaria imediatamente amaldiçoada, porque não poderia ser aceita no mundo dos mortos. Assim como ocorreu com Neferíades, ao ser flagrada traindo Potifar, ela perdeu o seu nariz. Teruel então informará sua ex-amante, e ela até mesmo tentará convencê-lo. No entanto, ele dirá que Neferíades terá de voltar para o Baixo Egito. Neferíades, por sua vez, retrucará e dirá que foi exatamente porque ela não tem como sobreviver em Avares que foi para o local. Em seguida, perguntará em como ele espera que ela sobreviva a uma viagem de volta tão longa e sozinha, além disso, sem nenhum alimento ou provisões. Teruel se verá de mãos atadas, mas a ex-mulher de Potifar ainda insistirá. Ela indagará o ex-militar se ele irá mesmo deixar ela fazer isto. Em seguida, perguntará se a Pepe não terá misericórdia dela. Mas o rapaz mal conseguirá olhar nos olhos de Neferíades e insistirá que sente muito, porém que não tem nada que possa fazer. Ainda assim, com pena, Teruel entregará uma bolsa com um pouco de provisões para ajudá-la a voltar ao Baixo Egito. Teruel ainda a levará até uma estrada no meio das areias do Saara. Ao chegar em determinado local, ele ainda dirá que só pode ir até ali. Desesperada, a mulher pedirá por misericórdia mais uma vez. Ela então indagará Teruel em como conseguirá atravessar o deserto. Em seguida, ainda perguntará para finalizar se ele não vê que a Pepe está sentenciando a morte ao mandá-la embora. Teruel, neste momento, continuará sem olhar Neferíades nos olhos. A mulher, para tentar convencê-lo e comovê-lo, dirá que então se lembra de quando a sua mera presença a fazia ficar tonta. Em seguida, ainda irá declarar que quando sentia que estava perto dele, era tudo o que precisava em sua vida. Mas o soldado estará decidido e dirá que os dois trocaram tudo o que tinham e assim abandonará Neferíades ali mesmo. Sem conseguir convencer o ex, Neferíades aceitará o seu destino e seguirá pelo deserto. Em determinado momento, ela arrancará o véu que cobre parte do seu rosto e o lançará ao vento, e caminhará em direção ao horizonte. Assim, Neferíades pagará os pecados com sua própria vida no final. Amaldiçoada pelos deuses após ser mutilada, a víbora se perderá em meio às areias quentes do deserto. Enquanto isso, José estará cada vez mais próximo de reencontrar o seu pai. O escolhido de Deus, que conseguiu reencontrar os seus familiares, ficou surpreso ao ver os seus irmãos tentando comprar suprimentos no Egito. Sem imaginar que o grande governador das terras faraônicas era José, os rapazes acabaram passando por algumas dificuldades quando o escolhido de Deus resolveu testá-los. Porém, José foi tocado mais uma vez pelo Senhor Todo-Poderoso e assim decidiu não fazer qualquer coisa negativa a seus irmãos. José, assim, em cenas emocionantes, contou a sua verdadeira identidade aos rapazes, que ficaram boquiabertos com a descoberta, pois acreditavam fielmente que seu irmão tinha falecido ou ainda se tornado um escravo miserável após vendê-lo. Porém, José estará vivendo como um rei, visto que conseguiu interpretar os sonhos do faraó e agora é um grande soberano da terra egípcia, muito respeitado por todos. Agora o escolhido de Deus pediu aos seus familiares que tragam o seu pai para vê-lo, ao receber a notícia de que José estava vivo. Israel até mesmo passará mal diante dos fatos. Com medo da viagem, já em idade muito avançada, o patriarca fará oferendas a Deus e assim acabará tendo seu coração aflito acalmado pelo Senhor. O homem, então, juntamente com toda a sua caravana, terá a chance de rever José.
O patriarca descobriu que o herdeiro está vivo e assim partirá rumo às terras egípcias. O sofrimento do escolhido de Deus e patriarca do acampamento estará próximo do fim. Orientado pela mensagem divina, o homem de 130 anos enfrentará o deserto escaldante para ver o seu filho novamente. Enquanto isso, José estará consolando Asenate. O rapaz encontrará sua esposa aos prantos, sentada na sacada de sua casa. A egípcia irá às lágrimas ao notar que José conseguiu tudo o que queria em sua vida, se reunir com sua família e encontrar Israel novamente. José, que estará trabalhando, ao retornar cansado para sua casa, ele verá Asenate de cabeça baixa na sacada. Ao ver o estado da mocinha, indagará sobre o que ela está fazendo ali. Em seguida, pedirá para que ela vá para a cama. E, por fim, indagará se Asenate não estava cansada. A jovem, neste momento, levantará o rosto, e o governador do Egito a verá aos prantos. Imediatamente, José irá ao encontro de sua esposa e perguntará o que aconteceu, e o motivo de estar chorando. O escolhido de Deus ficará visivelmente preocupado com o estado de sua amada. Mas a filha de Pentéferes, então, contará a José o que estará ocorrendo. A mocinha dirá que somente agora se deu conta de algo. Em seguida, ela dirá que José sempre teve o sonho de voltar para sua terra. No entanto, que nunca pôde ir de volta ao local, mas que agora Deus trouxe sua terra até ele novamente. Em seguida, ela indagará José sobre o que ele acha que acontecerá agora. Ao ouvir o desabafo de Asenate, José também se emocionará com as palavras da mulher, e o casal se abraçará amorosamente. Ele dirá que não tem ideia do que ocorrerá, mas que ele ficará muito feliz em rever o seu pai. Em seguida, os dois se beijarão apaixonadamente. Enquanto José consola Asenate, depois de uma longa jornada, acompanhada do restante de sua família, Israel entrará finalmente nas ruas de Avares e pedirá assim para que Judá se apresse para avisar sobre sua chegada. Israel pedirá para que o filho vá na frente e avise José que ele chegou. Judá, então, mais do que prontamente, acatará o desejo do pai e correrá para o palácio do governador do Egito. Lá, ele encontrará o irmão no fim de uma tarefa burocrática e José se alegrará muito ao rever o parente. Em seguida, Judá, que estará acompanhado de Tamar, contará que seu pai finalmente chegou. José, então, abrirá um largo sorriso de emoção. Em seguida, dirá para que Xareder prepare o seu carro. Ansioso, o mocinho sairá correndo e perguntará onde está o seu pai para ajudar. Muito animado, o hebreu explicará a todos que foram para a região de Gozém. José então partirá para fazer a revelação ao faraó de que sua família voltou. Em seguida, assim, eles sairão mais do que depressa para o grande reencontro. É válido lembrar que os filhos de Israel venderam José. Os jovens cederam aos piores sentimentos humanos, fazendo assim a alegria de Lúcifer, que viajava de perto toda a confusão criada. Em grande parte, as intrigas e problemas têm sido geradas pelo coisa ruim, que conseguiu corromper o coração dos homens e com isso fazer com que eles agissem de maneira perversa e muito cruel. Este comportamento tem feito coisa ruim se satisfazer desde o início do mundo e sua criação. Na novela, foi-nos apresentados diferentes momentos em que Satanás agiu através das pessoas ao enganar os seres humanos e fazê-los se afastarem de Deus Todo-Poderoso. Ele esteve presente desde o início da criação, que vai além da história humana e marca o início do pecado no universo, da queda do homem desde o primeiro pecado de Adão e Eva. No entanto, apesar de todas as tramóias do coisa ruim, José jamais deixou-se abater perante as dificuldades. O escolhido de Deus, muito antes de ser vendido por seus irmãos,
já adorava o Senhor Deus. Ele, por mais que tenha passado por coisas terríveis, jamais esqueceu de agradecer a Deus. No entanto, José, mesmo diante de todos os problemas, ainda assim fez questão de perdoar os seus irmãos. Ele disse aos companheiros que, mesmo que tenham feito tantas maldades, entendeu o que Deus queria para sua vida, pois se não tivesse sido o que ocorreu, ele não teria se tornado um grande governador no Egito. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? Acham que Cesh conseguirá derrotar a Pepe? Além disso, o que acharam do final de Neferíades? Acham que foi merecido? Para mais, como vocês acham que será o reencontro de José e Israel? Acham que terá fortes emoções? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.